Saudações em Cristo, que satisfação estar mais uma vez junto de você e compartilhar mais uma palavra. Você que está nos acompanhando, hoje é a terceira aula da nossa escola de princípio. Todos os sábados, às 9 da noite, esse momento de bate-papo, interação, Bíblia e compartilhamento de coisas do coração. Estamos juntos já na nossa terceira aula falando sobre princípios. E quando eu falo de princípios, eu estou falando de coisas que nunca mudam, de coisas que eram, que são e sempre serão, terão o valor e a sua aplicabilidade aonde você estiver. Você que está nos acompanhando deve estar assistindo nossas aulas passadas. Se não, passa lá no nosso canal e verifica. Na nossa primeira aula da Escola de Princípios, abordamos sobre o princípio da existência. Como Deus trata as coisas que não existem, já elas existindo, e provocando o ser humano para chamá-las à existência. Na segunda aula, falamos sobre o princípio de autoridade. Deus tem falado com muita gente. Eu tenho recebido inúmeras mensagens de amigos, de irmãos, que compartilham a importância desse momento. E hoje, nós queremos continuar a nossa terceira aula. Você já deve perceber que nós estamos sempre abordando o livro de Gênesis. Sim, é lá no livro de Gênesis que Deus está focando o meu olhar. Eu lia recentemente o livro de Gênesis sob uma nova perspectiva. O Espírito me conduziu a observar chaves, coisas essenciais. E hoje é a continuidade da aula passada. Porque se na aula passada falamos sobre o princípio de autoridade, o momento em que Deus criou o homem e dar ao homem o domínio sobre todas as coisas, agora queremos falar sobre o princípio de honra. A palavra honra, ela pode ser traduzida ou do hebraico, a palavra Caleb, ou do grego, da palavra Timão, tendo em comum a mesma proposta: dar valor, dar o valor devido, pôr em alta estima alguém ou alguma coisa. Logo, quando eu digo estou dando honra a você, eu estou reconhecendo o valor que você tem. E quanto mais valor você tem para mim, mais honra eu te dou. É semelhante àquela proposta da festa de aniversário, quando se bate os parabéns e alguém pergunta: para quem é o primeiro pedaço? Você dá o primeiro pedaço para a pessoa que você quer honrar, seja sua mãe, seja sua esposa, seja quem você queira assim fazer. É exatamente isso. Honra é dar o primeiro pedaço. E essa questão de honra foi exatamente o que Deus sempre esperou do homem. Você está com a Bíblia? Se não, por favor, apegue, anote os textos, mas vem comigo para o livro de Gênesis outra vez. Meu olhar está agora no capítulo 2. Vamos para o versículo de número 7. Ele diz exatamente assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e sobre suas narinas soprou o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha o que diz o 8. Então plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Eu preciso abrir um parênteses para dizer uma coisa para você. A palavra Éden é uma palavra arcadiana e significa deserto. E isso é fenomenal, porque quando diz Deus plantou um jardim no Éden, significa que no meio do deserto ele fez florir um jardim. Pode ser assim com você. E ele plantou esse jardim, colocou o homem que tinha formado, versículo 9, e fez brotar da terra toda árvore, ouça, toda árvore agradável à vista, de boa para comer, e a árvore da vida que estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus está plantando um jardim. Ele colocou o homem, que criou com tanto amor, e dentro desse jardim, toda espécie de árvores, árvores frutíferas, árvores agradáveis à vista, e duas têm um nome: é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Deus coloca estas coisas, logo vai fazer um pedido ao homem. Pule comigo para o versículo 16 e perceba: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, ele ordenou, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. Raciocina comigo à luz do texto e veja um pai criando todas as coisas para seu filho. Ele faz um único pedido. Ele fez um único pedido: não coma deste fruto. Você pode comer de todas. Se tivéssemos 100 árvores, Deus está dizendo, 99 é para você, mas uma você não pode tocar. E por que você não pode tocar? O texto vai dizer: porque quando você comer, você vai morrer.
Bom. É preciso raciocinar um pouco e pensar. Quando Adão ouviu isso, Adão não entendeu pela mesma perspectiva que nós entendemos. Porque quando lemos o texto a primeira vez, a primeira coisa que salta aos olhos é: se comer, vai morrer. Mas até aquele momento ninguém tinha morrido. Adão, então, não sabia bem o que era a morte. Adão não sabia bem o que significava. Porém, todavia, entretanto, mesmo sem saber, por trás desse pedido havia um princípio: honra. Honrar a Deus. Porque se essa era a única coisa que ele pediu de mim, então fazer isso significa reconhecer as suas palavras. Exatamente assim. Porque às vezes Deus faz algumas coisas que nós não vamos entender nunca, mas dar honra a Deus significa acreditar nele, ainda que não entendendo a lógica das suas coisas. E o que Deus esperava de Adão com esse pedido é: me honre. Demonstre que você acredita nas minhas palavras. Demonstre que você está comigo. Não coma. Mas o capítulo 3 vai começar dizendo que a serpente está conversando com Eva. Ele enganou a Eva. E é interessante chamar a sua atenção para 1 Timóteo 3, quando diz que Adão não comeu o fruto enganado, mas Eva a comeu. A serpente comeu enganada, ela seduziu e Eva caiu na sua tentação. Todavia, quando Eva trouxe o fruto para o seu marido sabia: essa é a árvore, o fruto da árvore que eu não posso comer. Mas mesmo assim comeu. Então, aqui está um princípio da honra colocado diante de Adão. Ele estava entre a decisão de honrar Deus ou honrar a sua esposa. Entre honrar o que Deus disse ou honrar o que a mulher estava dizendo. Entre atender o pedido de Deus ou o pedido da sua mulher. Você está entendendo? O princípio da honra é reconhecer a importância de alguém. E nesse caso, Adão reconheceu de sua mulher. Adão deu mais honra a Eva do que o próprio Criador. Isso feriu o coração de Deus. Isso deixou Deus tão ferido que Deus não teve outra alternativa a não ser colocar Adão para fora de casa. É assim que termina a narrativa de Gênesis 3. Deus o expulsa e põe um anjo com a espada desembainhada na frente para que ele não mais acerte o caminho. Se doeu no coração de Adão sair, doeu muito mais no coração do pai ter que expulsar o seu filho. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus foi desonrado. Ele foi trocado. Ele deixou de ser a primazia na vida de Adão. Ele preferiu as palavras de Eva, mesmo consciente, do que as palavras do próprio Deus. E quando eu olho para isso, é exatamente o que eu mais me preocupo. A quem eu estou ouvindo? O que mais importa para mim? Quais são as coisas a quem eu devo atentar? Se eu pego esse texto e cruzo com as palavras de Jesus em Mateus 10, você pode folhear sua Bíblia comigo? No capítulo 10 de Mateus, Jesus está conversando com seus discípulos e depois de uma conversa longa, ele agora vai dizer: se você não amar a mim mais do que sua mãe, mais do que a seu pai, mais do que a sua própria vida, você não é digno de mim. Sabe o que Deus está dizendo? É uma questão de honra. Se você quer andar comigo, você deve me honrar. Se você quer estar do meu lado, eu preciso ser a pessoa mais importante. Senão, não dá para andar comigo. Se há algo que ofende o coração de Deus, é quando alguém não sabe honrá-lo. E as palavras de Jesus são um paralelo de Gênesis, quando o que Deus esperou de Adão era tão somente: honre-me. Honre-me diante das coisas aos seus olhos. Mas Adão não fez isso. Por sinal, o mesmo erro de Adão será o mesmo erro dos seus filhos. Em Gênesis, no capítulo 4, nós encontramos a descrição dos filhos de Adão. Eles não são os únicos filhos, nem se sabe se foram os primeiros, mas descreve que eles estão a cultuar o Senhor. E lá, Abel e Caim vão oferecer um culto ao Senhor. Mas Deus não se agradou de Caim. Deus não se agradou dele e a pergunta é por quê? Então, vamos para o texto. Gênesis, capítulo 4, o versículo de número 3 começa dizendo assim, versículo 2: deu à luz ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. É importante você perceber que Caim é lavrador e Abel é pastor. E agora, daquilo que tem, eles vão adorar o Senhor. Porque Deus não espera de você aquilo que você não tem.
aquilo que primeiro ele não tenha te dado. Então o pastor, versículo 3, aconteceu que depois de uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, mas Abel trouxe do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. Veja bem, Abel é pastor, traz uma ovelha. Caim é agricultor, traz um fruto, um caju, uma banana, uma manga, não se sabe bem. E muitas pessoas vão dizer que Deus rejeitou a oferta de Caim porque era no fim de uns tempos, era resto, e de Abel era primícia. Não é bem assim que está nos originais. Esse depois de uns tempos não fala de final de plantação, fala de um tempo não determinado. Então qual é a grande questão desse texto? Outros vão falar que a oferta de Caim não foi aceita porque Caim não trouxe da gordura disso, não tinha azeite. Bom, seja qual for a interpretação, eu prefiro ficar com o que vem logo adiante. Porque nas expressões adiante, a expressão do versículo 4 diz assim: Abel trouxe dos primogênitos da sua ovelha, da sua gordura, e agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Deus não atentou para a oferta de Abel sem antes primeiro não ter olhado para o próprio ofertante. É o que vai acontecer com Caim. Antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus rejeitou o próprio Caim. E a pergunta é por quê? Porque Caim não soube dar a honra devida ao Senhor. Eles estão fazendo a coisa certa, mas Caim faz com a motivação errada. É o que nós vamos prestar atenção no decorrer do texto. Poucos versículos na Bíblia vão falar de Caim, mas entre eles nós temos o livro de Judas. Lá em Judas, no capítulo 1, ele só tem um capítulo, no versículo de número 11, nós vamos encontrar alguma coisa para nos ajudar a entender sobre a oferta de Caim. Por que Deus não se agradou? Vem comigo, Judas, capítulo 1, versículo 11 diz assim: Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim. Esse texto começa a dizer que Caim trilhou um caminho. Mas a pergunta é, que caminho? Continuamos. Foram levados pelo engano do galardão de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Para entender o caminho de Caim, vamos prestar atenção nos outros dois personagens, Coré e Balaão. Se eu entender quem era Balaão e Coré, eu vou entender qual era o caminho de Caim. Balaão era um profeta que se vendeu por dinheiro, que mesmo sabendo que não devia ir, foi pelo prêmio que lhe foi proposto. Então, o caminho de Balaão é o caminho da avareza, e o caminho de Coré é o caminho de um homem rebelde, que questionou porque Deus só chamou Arão, se ele também era levita. Então, o caminho de Caim é um caminho de um homem avarento e que não aceita ser contraditado, não aceita ser questionado. Caim foi rejeitado por isso, porque ele era um homem avarento. Nas minhas palavras, eu poderia dizer que Caim foi para o culto, fazer o culto, mas o coração não estava no culto. Ele estava fazendo a coisa certa com a motivação errada. É basicamente assim. Que desperdício! Estou trazendo essa banana, mas poderia fazer uma bananada? Eu estou trazendo aqui esta uva, mas dava para se alimentar tantos dias? Ele está fazendo a coisa certa, mas com o coração bem longe daquilo. E se o coração não está nisso, já dizia Isaías, esse povo me honra com lábios, mas o coração deles está muito longe. A grande questão de Caim é porque o coração dele não estava ali. E se o coração dele não estava ali, Deus não estava sendo honrado. Deus rejeitou Caim, porque Caim era mau. 1 João capítulo 3, versículo 18, vai dizer que Caim era do maligno, seu coração era perverso. Então, antes de olhar para a oferta, Deus olhou para o ofertante. Eu preciso lhe dizer uma coisa, antes de Deus ouvir a sua música, Ele lê seu coração. Antes de Deus ver tudo que você faz, Ele sonda a motivação pela qual você faz. E isso pesará muito, porque Deus vai cobrar de muita gente cultos que não foram o que pareciam ser. Eu estou preocupado, porque muitas pessoas estão dizendo amém e aleluia, mas não estão dando a honra devida. E cada vez que nós fazemos isso, Isaías profetiza dizendo que ele não suporta o ato solene atrelado à iniquidade. E o sinônimo para a iniquidade é roubar a honra que devia ser dada a Deus. Foi isso que Lúcifer quis fazer. Ele quis a honra para si, ele quis a canção para si. E isso não terminou bem. Se assim foi com o anjo, o que será com aqueles que ocupam o altar querendo honra para si?
querendo atrair para si olhares, roubando um lugar que pertence a Deus. Deus rejeitou Caim, porque Caim está cometendo o mesmo erro de seu pai. Está com o coração em outras coisas. Adão preferiu a Eva, Caim preferiu o fruto. Ele não queria adorar. E quando Deus o confronta, Deus diz: por que você faz isso? Por que você está fazendo isso? Se você tivesse procedido bem, é claro que você teria aceito. Ao invés de Caim cair em si e se arrepender, ele tem o mesmo caminho de Coré, não aceitou. E ele tramou o mal contra seu próprio irmão. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas o mal que ele trama com seu irmão lhe leva agora a mostrar que ele não aceitou ser contraditado. Meu Deus, Caim é um homem que não soube reconhecer os seus erros. E isso é grave. E quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que o princípio de honra está sendo quebrado em muitas coisas. É quebrado em coisas simples, como as nossas ofertas. Você já percebeu que o ato de ofertar é muito mais do que levar a oferta? É um ato de honra. É por isso que em Provérbios 3:9 começa dizendo assim: honre ao Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda. Qual a questão de associar dinheiro com honra? Porque aqui está a grande questão: a quem eu estou dando o primeiro pedaço do bolo? Se o dinheiro que eu tenho serve apenas para mim, eu deixei de dar a honra que devia ao Senhor. E muita gente não está entendendo que o princípio do ofertar e dizimar é um ato de honrar ou desonrar. Eu acho lindo a expressão de Davi quando ele ora dizendo: quem sou eu? Quem é meu povo para que o Senhor recebesse a oferta das nossas mãos? Porque das tuas próprias mãos já temos e damos a ti aquilo que o Senhor já nos entregou. Parece um pai que entregou um dinheiro para um filho e o filho foi numa loja comprar um presente e dizendo que abafou: papai, comprei esse presente para você. O pai, de bom grado, recebe, sabendo que aquilo é o próprio dinheiro que lhe deu. Ora, Deus está se dando ao luxo de receber das suas mãos aquilo que Ele mesmo já te deu. E por quê? Só para ver o princípio da honra em você. E quando você não honra nisso, como honrará em outras coisas? Se não conseguimos ser pessoas que honram a Deus no quesito mais frágil, chamado dinheiro, como honraremos em outras coisas? Como honraremos no nosso tempo? Como honraremos nos nossos relacionamentos? Como o honraremos nas nossas escolhas tênues e desafiadoras? Se eu não sei honrar a Deus nas coisas pequenas, que dirá nas coisas grandes? É preciso entender então que a honra deve ser resgatada de nós, porque se a desonra gerou todo o mal para a vida de Caim, a honra gera benefícios. Quando eu leio Hebreus, eu encontro lá no capítulo 12, no capítulo 11, a história de Abel, e lá vai dizer que a oferta de Abel ainda fala. Sabe o que o autor está dizendo? Que a atitude de Abel está viva e ela fala. Se tu honra a Deus, desfrutará disso você, hoje e pela posteridade. Os seus descendentes desfrutarão disso. É por isso que o salmista escreve dizendo que a geração do justo será poderosa na terra. Qual o segredo nisso? Honra. O segredo disso é honra. Quando eu olho para essas expressões, isso só me confronta a reconhecer o que os anjos já reconheciam. Quando eu leio o Apocalipse, lá nas cartas que são endereçadas depois, mais precisamente no capítulo 5, eu encontro um cenário dos céus em festa. E os anjos, os querubins, se prostrando diante dele, tirando suas coroas e dizendo: ao que vive, seja a honra, a glória, a força e o poder. Vejam o que os querubins dizem: a ele a honra. Vejam o que os anjos dizem: a ele a honra. E quanto mais eles o honram, mais eles se prostram. O que os leva a fazer isso? Porque eles têm a real percepção de quem Deus é. Se você não sabe honrar a Deus, é porque você não tem a real percepção de quem Ele é. Eu te pergunto, quem é Deus para você? Quem é? Qual o valor que você dá a Deus? Judas o avaliou em 30 moedas. E você? Se você acha que Judas o avaliou barato, você pode estar avaliando Jesus em algo muito menos, porque o troca por uma noitada, por uma proposta.
por um filme, por alguma coisa qualquer que te tira do alvo e do foco. Então, está na hora de perceber. Ah, pastor, eu quero honrar a Deus. Eu quero aprender a honrar a Deus. Como fazer isso? Lembra de Mateus 10? Vem comigo. Vamos para o versículo 41. Porque nesse texto eu aprendo como honrar Deus. E lá eu vou descobrir algo maravilhoso. Que eu aprendo a honrar Deus honrando pessoas. Sim, você não consegue honrar Deus se primeiro você não souber tratar pessoas à sua volta. Em Mateus, no capítulo 10, Jesus fala de 3 níveis de pessoas que eu preciso aprender a honrar. E aprendendo aqui, eu consigo honrar lá. No capítulo 10, no versículo número 41, é o mesmo contexto que vai falar de honra. Se você quiser, é só voltar no versículo 37 e lá diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é honra. Quem honra os pais mais do que a mim, quem honra seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. E o contexto prossegue dizendo, se você quer aprender a honrar, versículo 41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe galardão de justo. E aí o 42, e quem tiver dado um copo de água fria a um destes pequeninos, de modo nenhum perderá seu galardão. Nesses 2 textos, eu encontro 3 classes de pessoas que eu devo desenvolver o espírito do princípio da honra. E se eu souber honrá-los, minha honra a Deus fluirá. Aqui está falando de 3 classes. Classe número 1, quem está sobre você. Começa dizendo, quem recebe um profeta, na qualidade de profeta. Ou seja, quem reconhece as autoridades, os que estão sobre você. Se você quer aprender a honrar pessoas, comece honrando quem está sobre você, seus líderes, seus pastores, as pessoas que foram investidas de autoridade. Na aula passada nós falamos sobre isso. Reconhecer a autoridade de alguém te leva a vivenciar coisas sobrenaturais. Lembra do centurião? Ele disse, eu sou homem debaixo de autoridade e tenho autoridade. Só tem autoridade quem está debaixo dela. Ou seja, quando eu honro as pessoas que estão sobre mim, quem está sobre você? Seus pais. Está escrito em Efésios 6, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a terra. Seus pastores, seus líderes, honre-os. Ah, mas ele não sabe tanto quanto eu sei de Bíblia. Mas ele está no lugar onde você não está. Honre-o. Ah, mas eu não concordo muito com a liderança. Mesmo que não concorde, respeite-o. Porque existem 2 coisas que você precisa prestar atenção: concordância e respeito. Saul fazia coisas que Davi não concordava, mas Davi o respeitava. E o nome disso é honra. Ele mesmo disse, ai de mim, de tocar no ungido do Senhor. Ele o respeitou. Honra é reconhecer aquilo que foi dado àquela pessoa. E aí eu me coloco debaixo dessa autoridade. E eu preciso desenvolver esta visão. Honrar quem está sobre mim. As pessoas que estão acima me ensinando, meus professores, meus líderes. Mas o texto prossegue no versículo ainda falando de honrar pessoas que são iguais a mim. Por isso diz, quem recebe um justo na qualidade de justo. Se eu tenho que honrar as pessoas sobre mim, eu tenho que honrar as pessoas que são iguais a mim. Seus irmãos, as pessoas que sentam na cadeira ao lado de você, as pessoas que comungam na mesma fé, que sentam na mesma sala de aula, as pessoas que são iguais a você. Mas o versículo 42 vai caminhar para um ponto mais crucial. E ele diz, quem receber um destes pequeninos. Se eu tenho que honrar as pessoas que estão sobre mim e que são iguais a mim, eu tenho que honrar os que estão abaixo de mim. Se eu sou líder e quero ser honrado pelas pessoas que eu lidero, eu preciso honrar as pessoas que eu lidero. Na proposta do mundo atual, eu quero honra, me respeite, eu sou seu pastor, eu sou seu líder, mas eu não sei te honrar, eu não reconheço você. E não há nada mais crucial para a vida de um líder do que ele não saber ouvir quem é menor do que ele. Ele não saber sentar para ouvir a pregação de alguém que não entende tanta Bíblia quanto ele. E isso tem sido desafiador. Porque honrar quem está sobre mim não é tão difícil. Honrar quem é igual a mim requer um esforço. Mas honrar
quem é menor do que eu, essa é a parte difícil da história. E se eu não souber honrar um destes pequeninos, aquelas pessoas que eu lidero, que estão abaixo de mim, os servos, o patrão que sabe honrar os seus trabalhadores, a mãe que sabe honrar seus filhos, o pastor que sabe honrar suas ovelhas, o líder que sabe honrar seus liderados, então eu não saberei honrar Deus. Porque na proposta de João é, se você não ama quem você vê, como amará quem nunca viu? Se você não honra as pessoas que convivem contigo, você não consegue honrar quem está sobre você. Pegue o conselho de Filipenses 2. Sabe como era a igreja de Filipos? Ela dizia exatamente assim: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Por que ele diz isso? Porque se eu considerar você acima de mim e você fizer o mesmo me considerando acima, no final todos nós ficaremos em pé de igualdade e Deus fluirá entre nós. E aqui eu deixo uma palavra. Você tem vivido isso? Quando Deus abriu os meus olhos para isso, eu aprendi que muitas coisas precisavam melhorar. E quando isso se tornou uma prática na minha vida saltou. Nós estamos nesse ano de 2020 vivenciando um tempo de honra. Quando Deus ministrou meu coração em 2019 que 2020 seria um ano de honra, a minha igreja vibrou, eles ficaram empolgados, esse será o ano da dupla honra, aleluia. Mas entra 2020 com tantas mazelas, fogos, incêndio, gafanhoto, pandemia, comércio fechado, igrejas fechadas. Eles não entenderam. O princípio da honra começa em saber honrar. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 30, diz: eu honro os que me honram, e aos que me desprezam, eu desprezarei. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque 2020 foi o ano de dar honra. E quem honrou Deus, mesmo na adversidade, mesmo nas coisas ilógicas, inexplicáveis, incoerentes até, estar agora vivendo o melhor dele. Nós iniciamos esse ano com uma proposta na igreja. Era a primeira oferta do culto. E quando os irmãos levantaram a sua oferta, sem saber o que faziam, eu disse: essa é a primeira oferta que você vai trazer para o altar. E eles tomaram a oferta na mão. E quando pensavam que vinham para o gasofilaço, eu disse: agora, vire-se para a pessoa perto de você, a pessoa que você honra, que está aqui ou longe. Essa é a oferta que você vai dar na vida dele. A igreja ficou em choque. Aquilo nunca tinha acontecido. Naquela noite não foi levantada uma oferta na igreja, mas naquela noite telefones tocaram. Eram filhos ligando para os pais, dizendo: eu o honro. Eram irmãos ligando para seus pais espirituais, dizendo: obrigado por me ganhar para Jesus. Foram pessoas semeando, e eu pude semear na vida de uma pessoa. Pude chamá-lo e dizer: eu reconheço a sua importância na minha vida, e semear na vida dele. A semente plantada em janeiro gerou tantos frutos. Eu nunca vivi um ano tão surpreendente. Em meio à crise, em meio a tantas coisas, Deus tem me deixado impactado. Ministerialmente, financeiramente, familiarmente, em todas as áreas, Deus tem me honrado. E sabe por quê? Porque Ele honra os que o honram. Mas aqueles que o desprezam, Ele desprezará. Você pode encerrar essa aula lendo 1 Samuel 2, por favor. Veja que a honra, a desonra de Eli fez Deus mudar os planos. Ele disse: jamais eu farei com que tua casa permaneça no sacerdócio. Mas se a desonra conseguiu mudar os planos de Deus, a honra pode mudar tudo à sua volta. Você pode ter tudo para não dar certo. Você pode estar vivendo uma encruzilhada e nada dá certo. Mas honrar a Deus mudará todo o diagnóstico da sua vida. Você pode fazer isso? Que Deus te ajude. Que o Espírito de Deus desperte em você aquilo que Deus mais espera de você. Sabe o que Deus espera? Honra. Honre ao Senhor. Deus abençoe. Até o próximo sábado, em mais uma das nossas aulas da Escola de Princípios. Deus abençoe.